Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Cumprimento com muito carinho, me sentindo muito honrada por essa oportunidade, por essa honra que é dividir a palavra de Deus, aprendermos juntos sobre a vontade de Deus para nós. Cumprimento você que já está desde o comecinho do nosso encontro, você que está chegando agora. Vale a pena lembrar que nós estamos falando sobre o remanescente de Deus. O remanescente de Deus tem a ver com um povo que o Senhor foi conservando e um povo que foi conservando, por sua vez, a vontade do Deus Todo-Poderoso. A Ele toda honra e toda glória, bendito seja o nome do Altíssimo Deus. Sabe, muitas vezes é bem possível que você já tenha ouvido falar assim, que já não dá mais para confiar em crente, que crente é tudo igual e que... Será que Deus ainda tem filhos na terra? Será que ainda há igreja em que possamos confiar? Será que ainda há muita desconfiança? Especialmente por responsabilidade dos próprios cristãos, que faltam em conhecer a vontade de Deus. É verdade que há cristãos que não guardam a lei de Deus. É verdade que há cristãos que não conhecem a Bíblia. É verdade que há cristãos que não creem no relato da criação em Gênesis. É verdade que há cristãos que não creem na volta de Jesus Cristo. É verdade que há todo tipo de cristãos. É verdade que nós temos que consentir com isso. É verdade que os cristãos estão em falta com o significado do que é ser cristão propriamente dito. E é preciso que eu e você tenhamos em mente, como é então que nós vamos identificar que Deus ainda tem um povo na terra? É confiando que Deus preservou um povo. Porque no plano de salvação de Deus, Ele contou com testemunhas aqui na terra para testemunhar a outros quem é Deus. E o poder de Deus manifesto por meio de um povo que anunciaria ao mundo quem é Deus e que atrairia multidões de todos os cantos, de todas as tribos, de todas as nações para conhecer ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, em sua misericórdia, vendo que nós, ao longo do tempo, nos íamos nos afastando do plano de Deus, o Senhor sempre cuidou em guardar alguém que de forma remanescente sobrasse para testemunhar quem é Deus. Inicialmente eram os nossos primeiros pais. E eles pecaram. Tiveram filhos. Dos 2 filhos que tinham, um manteve-se fiel a Deus. O outro traiu o Senhor. Você conhece bem a história. Você sabe. Depois, porém, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tiveram um outro filho, Sete, foi aquele menino, como bem diz agora homem, chamado Sete. Diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 25, que diz: Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse: Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome de Deus. Veja, um irmão falhou, outro irmão nasceu e escolheu glorificar o nome de Deus. E assim sucessivamente, assim foi em Abraão, assim foi a continuidade da história de Deus para salvar a nós. Portanto, o que nós estamos falando tem a ver com um povo que foi sobrando, um remanescente, um restinho que foi sobrando, sendo conservado por Deus, para conservar em Deus, diante das multidões, diante das nações, quem é Deus. E então coube a mim compartilhar com vocês o que Ellen White,
Você sabe quem é Ellen White, não é? É possível que aqui, entre nós, tenhamos pessoas que não nos conhecem muito bem. Então eu devo dizer para você, nós somos um ministério, nós somos um movimento espiritual sobre a terra, com um chamado bíblico, estritamente bíblico, e que considera que biblicamente o Senhor nos concedeu para os últimos dias uma voz profética. E isto é bíblico. Quando João Batista apareceu pregando, é muito possível que alguém tenha dito: mas quem é João Batista? Quem é esse que apareceu aí pregando? Não, ele foi recebido como voz profética. E ele pregou a vinda, a chegada do Messias. Depois dali, o Senhor continuou apresentando o seu plano de salvação por meio de Jesus Cristo, que chegou imediatamente após João Batista anunciar a chegada do Senhor, profeticamente, tudo no seu tempo se cumprindo. E o espírito de profecia foi dado à igreja de Deus, a ministração do Espírito Santo sobre homens e mulheres, para exaltar o nome de Deus, para dar direção ao povo de Deus. O Senhor capacitou homens e mulheres com seu Espírito para profetizar. E nós, adventistas do sétimo dia, recebemos com comprovação bíblica, e não por emoção, por êxtase ou alguma espécie de loucura em torno de um nome de alguém idolatrado, não. Reconhecidamente cumprindo os requisitos bíblicos para ser reconhecida como uma voz profética, o Senhor levantou num tempo profético uma mulher chamada Ellen White. E eu devo dizer a você que é muito triste temos que admitir que mesmo entre nós já encontramos muitas pessoas que não dão crédito nem à Bíblia. Sim, há quem pense que Gênesis é um livro de historinhas, de ficção. Assim como nós já encontramos entre os cristãos quem descredibiliza a palavra de Deus e considera ser necessário mudá-la, está retrógrada, antiga, passada, precisamos rever. Justamente na esteira da incredulidade, eu digo de coração partido, há pessoas adventistas do sétimo dia que conhecem ou deveriam conhecer o significado do movimento adventista. O significado da voz profética de Ellen White, já não creem mais. O espírito de incredulidade tem levado a que abandonem a crença, a fé de que Deus levantou para os nossos dias uma voz que dizia e que diz pelos seus escritos e com a sua vida como fora, um chamado a nós olharmos de maneira muito direta, muito objetiva para o que o Senhor tem reservado para os últimos dias na face da terra. Ellen White, ela acreditava exatamente sobre o remanescente, como fora dito até aqui pelos pregadores que passaram por este púlpito. E é muito bonito ver, se debruçar sobre o tema o remanescente. Eu volto a dizer, quem é o remanescente? É aquele grupo que Deus foi conservando entre os seus, quando a apostasia soberbou, o Senhor guardou sempre um restinho, alguns que ainda guardavam, conservavam, e não se ofenda quando alguém disser que você é conservador. Não se ofenda quando alguém disser você é conservador, fazendo contraste com ser liberal.
Sim, nós conservamos a vontade de Deus. Sim, nós conservamos a palavra de Deus. Sim, nós conservamos os princípios e os valores da palavra de Deus. Sejamos conservadores. Sejamos conservadores para crermos no espírito profético. Sejamos conservadores dos mandamentos de Deus como eles são. Isso não significa ser retrógrado, cabeça fechada, miúda, que não entende que há uma cultura, que há um crescer do conhecimento, mas estamos abertos para o Espírito Santo ministrar sobre nós, porém nunca, jamais, abandonando os marcos antigos da nossa fé. Então, lendo Ellen White, estudando Ellen White, inclusive vale dizer que nós estamos nos pautando de maneira muito organizada para fazermos este encontro de hoje à tarde, não é, pastor Gilson? Baseados no livro Teologia do Remanescente, da Casa Publicadora Brasileira, Teologia do Remanescente, uma perspectiva eclesiológica adventista. É uma linguagem bastante adventista, mas nós estamos de maneira muito palatável compartilhando com você aquilo que realmente vale a pena reforçarmos, as bases da nossa fé bíblica, profética, nos reconhecendo biblicamente como um movimento remanescente. Não por vanglória ou orgulho, mas humildemente reconhecendo que o Senhor nos confiou uma mensagem para, como remanescente, manter o assim diz o Senhor, ainda que o mundo insista em dizer que não deveria ou não é, ou já foi assim, hoje não mais. Nós somos chamados a conservar a pregação do Evangelho, a guarda dos mandamentos de Deus, incluindo sem jamais excluir o quarto mandamento, o sábado do Senhor, anunciar a volta de Jesus, a imortalidade da alma, e sucessivamente tudo aquilo que é bíblico e fora esquecido ao longo do tempo, o Senhor tem um remanescente. Coube a mim então separar aqui com vocês o que diz Ellen White sobre o remanescente de Deus. Qual é a perspectiva dela? Qual o entendimento dela sobre o remanescente? Será que é diferente em alguma circunstância, em algum aspecto, do que diz a palavra de Deus? Se sim, já não a reconheceremos mais como voz profética. Porque ninguém que se levante para contradizer o assim diz o Senhor será aceito, recebido. Então, eu separei alguns textos que eu vou pedir para nós irmos compartilhando juntos. Os fiéis, o remanescente de Deus, segundo Ellen White. Nós vamos ver, por exemplo, que lá no livro Profetas e Reis, página 108, ela diz: jamais deveria o reino de Israel ser deixado sem nobres testemunhas do suficiente poder de Deus para salvar do pecado. Mesmo nas horas mais escuras, alguns permaneceriam leais ao seu divino rei e em meio da idolatria viveriam inculpáveis à vista de um Deus santo. Esses fiéis foram contados entre o piedoso remanescente, por cujo intermédio o eterno propósito de Jeová devia ser finalmente cumprido. Amados, o Senhor sempre contou com pessoas com quem Ele pudesse, então, contar enquanto testemunhas de quem Ele era. Em lugar de anjos, o Senhor confiou a mim e a você. Em lugar de anjos, para anunciar a vontade de Deus, o Senhor tem contado, esperado e confiado que eu e você, pela ministração do Espírito dEle, segundo a graça do Senhor, o nosso Deus, grande em misericórdia, Ele conta comigo e com você. Por isto, esta igreja, especialmente a igreja aqui do UNASP, que tem feito tantas vezes vigílias, e em tantas oportunidades aos cultos, nos encontros, somada ao movimento que a igreja de Deus faz sobre a face da terra, para chamar o povo nesse tempo, para despertar,
para entender que o Senhor conta com um povo fiel no mundo infiel. Conta com um povo que se santifica em Deus pelo poder do Espírito Santo, um povo santo no mundo cruel. Um povo temente a Deus no mundo ousado em confrontar e desprezar a Deus. Não é ser retrógrado, não é ser antigo, não é ser tolo de viver religião. É crer que Deus tem chamado a mim e a você para vivermos uma vida de compromisso com Deus, porque assim Ele sempre fizera. Contou com gente como eu e você, pecadores, mas resgatados por Jesus Cristo, resgatados por sua misericórdia, para que Ele, por sua bondade e misericórdia, fizesse de nós luz para o mundo e sal da terra. Profetas e Reis, ainda Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 22, ela disse: o remanescente designa aqueles por meio de quem Deus dá prosseguimento ao plano dos séculos e a quem seriam cumpridas todas as promessas do concerto. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Sabe quem disse isso? Isaías. Isaías capítulo 1, verso 9. Ellen White está absolutamente em acordo com a ideia de um remanescente, que é estritamente bíblica, como já temos dito desde o comecinho da tarde. E continuaremos dizendo a você: Deus tem um restinho de um povo na terra. A Deus toda honra e glória, porque Ele conta comigo e com você. E se Ele, nesta tarde, nos reúne aqui, nesta noite, nos reúne segundo a sua graça e misericórdia, nos tem instruído segundo a sua palavra, é porque ainda tem um chamado vivo para mim e para você, para que nós nos unamos ao remanescente de Deus e, já estando unidos, que permaneçamos unidos ao movimento de Deus para salvar as multidões que ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Ser remanescente é ter compromisso com Deus. Ser remanescente é ter compromisso com Deus Altíssimo. Ser de Deus, estar em Deus pelo chamado que o Espírito Santo nos faz. Que convite glorioso, majestoso. Que convite incrível, olhando para nós. Como nos acharemos entre o povo de Deus? Não tem como, mas olhando para Cristo e vendo o sacrifício que Ele fez, vendo o que Cristo nos ofereceu por sua graça, nós simplesmente nos submetemos à soberania de Deus e aceitamos, dizendo: Senhor, eis-me aqui, toma-me como servo fiel, toma-me como serva fiel, unge-nos com Teu Santo Espírito e usa-nos para proclamar as Tuas verdades ao mundo que escolheu crer em mentiras. Tremendo isso, não é? Vamos ver mais o que Ellen White disse, está de acordo com a palavra de Deus. Ela diz que quando o povo de Deus esteve no exílio, lembra que o povo de Deus ficou exilado, porque sob a severidade de Deus, via-se o desejo de Deus salvar, e aquele povo foi para o exílio. Houve um remanescente que resistiu de maneira resoluta às influências malignas ao seu redor. Mesmo em exílio, houve um remanescente que resistiu de maneira resoluta às influências malignas ao seu redor e manteve a sua aliança a Jeová. Este crescia, o remanescente crescia constantemente em coragem e verdadeira espiritualidade. Apegou-se ao Senhor com mais firmeza. À medida que via a apostasia dos seus irmãos, sua fé foi fortalecida em cada conflito. Ei, queridos, em tempos de tão grande apostasia, no meio cristão, entre nós também, o Senhor conta com aqueles que vão ainda resistir, persistir, ser perseverante até o fim em ser fiel ao Senhor, mesmo em tempos de apostasia.
Há quem vai dizer assim: ah, Darleide, pastor, amigos, irmãos, todo mundo faz. É bíblico o que todos estão fazendo? É bíblico? É cristocêntrico? Está escrito? O que diz a palavra de Deus? E o que diz você em suas escolhas? São segundo o que o mundo diz ou segundo o que o Espírito de Deus declara? Acabamos de ver Ellen White dizendo a respeito do acontecimento bíblico. Portanto, ela só confirma que entre os exilados, ali, alguns se mantiveram fiéis, não abriram mão da palavra de Deus, da vontade de Deus. Ali, muitos se mantiveram em Deus, mesmo com a apostasia assolando a sua volta. Isso faz sentido para você? Isso lembra alguma coisa a você? Será que temos vivido tempos difíceis? De apostasia? De rebelião? E eu não estou falando do mundo não cristão. Eu estou falando dos cristãos. A apostasia se refere a nós, enquanto nos reconhecendo cristãos. Gente, tem cada dia sido mais difícil manter o nome de cristão sem se comprometer com algumas coisas aí que se vê no mundo dito cristão. Essa semana, mais uma vez, enquanto eu fazia um programa na rádio, na Novo Tempo, o consultório de família, uma esposa me escreveu e dizendo: Darleide, me ajuda. Meu marido é de denominação X, ele é pastor de denominação que nós não divulgamos, X, e disse: Darleide, não temos comunhão em casa, e meu marido gosta de beber, bebida alcoólica, cerveja. E Darleide, eu não posso crer que isso está de acordo, isso tem trazido muitas dificuldades para a nossa família. Claro, porque virou modinha agora os cristãos acharem que beber bebida alcoólica é legal. Basta não se embriagar. Interessante. Quando um guarda de trânsito para um que dirige, tendo tomado o mínimo de bebida alcoólica, o guarda deixa você passar se o bafômetro acusar que você bebeu assim 1 miligraminha de álcool, você não pode dirigir. Mas beber para dirigir a sua família, pode. Beber para dirigir uma igreja, pode. Pregar a palavra de Deus com alteração alcoólica no cérebro, pode. Mas é que andam dizendo que não tem problema. E sabe quem anda dizendo? Cristãos. Vamos pôr entre aspas. Porque quando querem, forçam o texto bíblico para provar o que querem e manterem o seu desejo. Na perspectiva de que, a Bíblia. Cristãos embriagados por seus desejos, isso sim. E em lugar de se manterem fiéis a uma vida de santidade, a uma vida de castidade, a uma vida de reverência, a uma vida de temor a Deus, andam atrás dos seus desejos, das suas vaidades, bebem, roubam, se prostituem, mentem, negam a eficácia de Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo, pisam a lei de Deus, distorcem a palavra de Deus, vivem segundo suas vontades em lugar de viver segundo a vontade de Deus. Mas porque o mundo moderno me leva a viver assim.
Dizem os jovens, é difícil ser puro, é difícil ser casto, é difícil namorar e não fazer sexo. É difícil não ir para uma balada, quando baladas ainda eram lugares abertos. Mas pasmem, a loucura é tão grande que muitos fogem mesmo em tempo de pandemia para cometer as suas loucuras. E entre estes há também cristãos. Cristãos. Por isso nós estamos falando aqui sobre o remanescente. Sobre desse tipo de gente com a qual o Senhor conta, para que mesmo em tempos de apostasia, mesmo em tempos de tão grande apostasia, o Senhor conta com um povo que permaneça fiel, custe o que custar. Ela continua dizendo: um remanescente voltou à Judéia sob a autorização do rei Ciro. Lembram disso? Muitos estavam mais fortes na fé do que nunca, outros, porém, já estavam em condição de apostasia e infidelidade e não quiseram mais reconstruir o templo. Teve gente que voltou do exílio, mas o coração estava corrompido. Não quiseram mais construir o templo. Mas com o direcionamento de Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias, eles se arrependeram e terminaram a obra. Ei, deixa eu lembrar uma coisa para você. O esforço que está sendo feito hoje aqui nesse lugar é como se propondo a ser uma voz como a voz de profetas que no passado falaram ao povo de Israel: acordem, levantem-se, sejam fiéis, reconstruam os muros, reconstruam o templo. O Senhor é Deus e não outro. Sirvam ao Deus dos exércitos e não a Baal. Sirvam ao Senhor dos exércitos, sirvam ao Deus Criador Todo-Poderoso e não a outros. Arrependam-se, reconstruam o templo, reconstruam as muralhas. Sejam firmes em obedecer a Deus. O movimento que se faz aqui hoje, eu creio que em nome de Jesus é feito como um grito para anunciar: acordemos, nos levantemos, sejamos fiéis a Deus. É tempo de reconstruirmos as ruínas dos que estão levando muitos a viverem uma vida de desgraça, porque não conhecem a vontade de Deus, e outros porque conhecem, mas se apostataram e precisam ser chamados de volta. Como aqueles que voltaram do exílio desanimados, com o coração corrompido, mas com o auxílio de Deus, a voz profética, eles voltaram atrás, se arrependeram, se converteram. E louvado seja Deus pela continuidade do que foi o trabalho de Deus para salvar. O remanescente de Deus, segundo Ellen White, no Novo Testamento, já foi algo bem estudado anteriormente. Então eu só menciono que é reconhecido lá em Romanos 11, como estudamos anteriormente aqui, que o apóstolo Paulo, no capítulo 11, ele nos faz saber que o povo judeu era o povo que deveria ter mantido o chamado que Deus fizera como recebedores dos oráculos do Senhor. Mas eles falharam. No entanto, foi de dentro dos judeus que o Senhor tomou uma porção de homens e mulheres, remanescente do povo de Israel, que recebeu a Jesus Cristo e pregou aos milhares de gentios e chegou até nós o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nosso Deus por sua bondade, porque o Evangelho chegou aos confins da terra e continua sendo pregado por aqueles que, como remanescente de Deus, foi dando continuidade à fé apostólica. Eu considero isso tão profundo. Nós somos os que dão continuidade à fé apostólica. Isso é tremendo. Por quê? Porque isso nos faz ter consciência do lugar que nós ocupamos no plano de Deus.
ser testemunha, passando o bastão, a tocha da fé, uns para os outros, fazendo parte da história de Deus, o remanescente histórico de Deus na terra. Eu faço parte, você faz parte, nós fazemos parte, por causa da bendita graça de Cristo Jesus. Porque somos salvos pela fé, vivemos pela fé, testemunhamos pela fé, e a fé que testemunhamos é prática e aponta para Jesus Cristo, o Salvador. Vamos a algumas características do remanescente de Deus? Primeiro, aqui lendo Atos dos Apóstolos, ela diz: ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos, conquanto um grande número de professos crentes negasse a sua fé por suas obras, haveria um remanescente que perseveraria até o fim. Glória a Deus por isso. E então ela vai nos falar de algumas características do remanescente, que estão estritamente ligadas à revelação bíblica, que também já estudamos no nosso encontro hoje e ainda veremos a seguir. Mas algumas das características aí estão. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Às vezes Ellen White também se refere ao guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus Cristo como tendo a fé em Jesus Cristo. O que significa alguma coisa de consistência entre obedecer a Deus, a lei de Deus, mas viver segundo os méritos e graça de Jesus Cristo, pregar o evangelho de Jesus Cristo, a fé de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Os remanescentes são estudantes diligentes da Bíblia, são conhecedores da palavra de Deus, são chamados a proclamar a sua palavra em todas as terras. O remanescente de Deus são fiéis à palavra de Deus, mesmo nas condições mais difíceis, e fazem dela o seu escudo e broquel. Outra característica: o remanescente não separa a lei e o evangelho, mas os proclama juntos em equilíbrio teológico. Especificamente, os adventistas do sétimo dia fazem isso. Sim, não por arrogância, não por exclusivismo, não por nos fecharmos e acharmos que todos os outros cristãos não fazem parte do remanescente de Deus. Não, não. Porque desde o princípio, biblicamente, historicamente falando, nós vamos entender que o plano de salvação de Deus sempre foi inclusivo, nunca exclusivista. Foi quando os judeus, quando o povo de Israel pensou que era só para eles, ficaram abastados da salvação que Deus os ofereceu, que se fecharam e não abriram para ninguém aquilo que receberam de Deus, o Senhor os reprovou. Quando os adventistas do sétimo dia pensarem que não há salvação fora de ser adventista do sétimo dia, o Senhor não os aprovará. Porque em todo o tempo o Senhor foi inclusivo, mas em todo o tempo, lembrem-se, o Senhor manteve um grupo fiel, estritamente fiel à palavra de Deus. E nós não vamos nem nos fazer de rogados e nem usar de nenhum tipo de discurso que nos faça omitir que nós, porventura, não saibamos o lugar que nós ocupamos profeticamente. A responsabilidade é grande para os adventistas do sétimo dia, porque pregam verdades impopulares, mas estritamente bíblicas, proféticas. No mundo que despreza a lei de Deus, principalmente o quarto mandamento, quem é a igreja, quem é o povo que prega a restauração do lembrai-vos do sétimo dia? Quem é a igreja que prega a lei de Deus e o evangelho de Cristo Jesus em consonância?
Quem trabalha equilibradamente o ensino de que, aceitando o Evangelho, a graça de Jesus Cristo, sendo salvo exclusivamente pela graça de Jesus Cristo, quem ensina que os salvos pela graça, por estarem salvos pela graça, guardam a lei de Deus? Quem ensina que não há salvação sem Jesus, assim como não se expressa salvação desprezando a lei de Deus? E aí entra a responsabilidade dos adventistas do sétimo dia, da verdade que o Senhor nos confiou para sermos reparadores de brechas nos últimos dias, sem, porém, jamais considerar que o Senhor não tenha filhos amados em outros apriscos. E esse é um tema que Ellen White também discorre sobre ele. Mas vamos lá. Testemunhos para a igreja também há uma característica que eu ainda trouxe no destaque que Ellen White faz sobre o remanescente. Aí está. A unidade e a união do povo remanescente possuem profundo poder de persuasão sobre o mundo em relação à sua identidade e reivindicação como remanescente de Deus do tempo do fim. Características: unidade e união. Eu não sei se você tem prestado atenção, mas nós estamos vivendo um tempo extremamente delicado, em que se vê muita disposição para intrigas em nosso meio. É ou não é? Acusações sobre acusações, divisões sendo propostas em nosso meio. Entre nós, irmãos, brigas, críticas, intrigas, acusações. Acusações contra a igreja, contra a liderança, membros da igreja, líderes também que racham, que se equivocam no seu chamado, enquanto vozes que devem sim trazer palavras de exortação e advertência, mas de maneira a serem, em sua atuação, possível ver que estão para juntar o povo de Deus e não para dividir, para causar, para rachar. A unidade, o que a igreja decide em assembleia, o que o povo de Deus entende sobre o Espírito de Deus como assembleia de Deus, nas decisões tomadas biblicamente, instruídas em oração e humildade, deve ser alguma coisa que eu e você devamos nos submeter ao reconhecermos que a Bíblia, a palavra de Deus, está sendo tomada como plataforma, verdade. E que Deus tem uma igreja para finalizar uma obra na terra. E que isso não é brincadeira. Que isso não é um clubinho. Que a gente tem torcida. Eu sou do time A ou do time B. Eu sou por fulano ou por cicrano. O Espírito de Deus nos convoca em nossos erros, em nossos pecados. E temos que devamos confessá-los, sermos humildes, abandoná-los. E naquilo que nós não temos acerto, deixar que Deus acerte por nós. A união é uma característica do remanescente de Deus, assim como a unidade, o amor e o respeito. Sabe, também vale lembrar, o que vem a seguir rapidamente, devo estar finalizando aqui o meu tempo, mas ela ainda fala de algumas questões que nós precisamos olhar com muito carinho e que acontecem em nosso meio. É assim, olha, o fato de ser remanescente não significa dizer que todos no grupo de remanescentes estão afinados com assim diz o Senhor. Como vimos recentemente, agora nos últimos textos que separei para nós lermos juntos, quando os exilados voltaram para casa lá em Israel,
muitos voltaram mais fortes do que nunca. Muitos voltaram cheios de desejo, de vontade de fazer por Deus, porque o exílio lhes ensinou saudades de servir a Deus em sua terra. Mas voltaram também muitos cambaleando na fé. Alguns que já nem sabiam falar o idioma, já nem conheciam de fato sua história, nasceram no exílio. Seus pais não lhes contaram a história do Deus de Israel, ao ponto de tocar o coração deles para serem tementes a Deus. Isso me faz lembrar que deve haver muita responsabilidade nas famílias do povo de Deus. Pais queridos, o quanto vocês têm tido a ocupação de ensinar aos seus filhos sobre o remanescente de Deus? O quanto você tem ensinado o valor da palavra de Deus? O quanto você tem dado estudos bíblicos para os seus filhos? Pais, deem estudos bíblicos aos seus filhos. Façam-os saber o que é ser um adventista do sétimo dia, um cristão nos últimos dias, um servo de Deus nos últimos dias. Ensinem para os seus filhos por que comer isto e não aquilo. Ensinem para os seus filhos por que vestir isto e não aquilo. Ensinem para os seus filhos por que amar a todos e não somente a este e aqueles não. Ensinem seus filhos, porém, em tudo, segundo a palavra de Deus, a viverem prontos para serem testemunhas de Deus nos últimos dias. E não para ser famosinho nas redes sociais, não para ter muitas curtidas e seguidores. Criem seus filhos não para ter roupa nova, para ser bonito e bonita, para ser charmoso e charmosa. Criem seus filhos para serem verdadeiramente filhos do remanescente de Deus, porque são os nossos filhos cheios do Espírito Santo que deverão anunciar a chegada de Jesus Cristo. Pais, ensinem seus filhos a conhecer o remanescente. Nossos filhos estão indo para a faculdade, eles não sabem da palavra de Deus, eles não aprenderam a verdade, o evangelho. Eles ouviram vocês falar, mas eles nunca foram ensinados. Isso tem acontecido muito. Pais, ensinem o que é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ensinem seus filhos a serem fiéis nos mínimos detalhes, para que eles sejam fiéis quando estiverem fora de casa e forem assaltados no mundo apostatado. Pais, mães, famílias, remanescente de Deus, quem está cuidando dos nossos jovens? Quem está abrindo a Bíblia? Quem está compartilhando? Quem está ensinando os nossos filhos a lerem Ellen White? Já não leem a Bíblia, muito menos lendo a Bíblia, vão ler Ellen White. Mas deveriam. Os jovens deveriam ler conselhos aos jovens, afinal de contas é conselho para os jovens. Nossos filhos deveriam ler carta aos jovens namorados, carta aos namorados, porque os jovens devem saber sobre namorar segundo a vontade de Deus. Mas os nossos jovens recorrem aos youtubers para dizerem o que eles devem ou não devem fazer. Mas são youtubers que, inclusive, nem são do povo de Deus, nem são do remanescente de Deus. Mas são eles que estão ensinando os nossos filhos sobre suas práticas imorais. E nós não recorremos à palavra de Deus, não recorremos aos livros do Espírito de profecia, mas nos denominamos parte do remanescente. Mas o remanescente de Deus, se for exilado, voltará com a fé firme por ter conhecimento e o temor a Deus? Ou será vencido pela apostasia? Depende de nós, enquanto família, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Deus, sermos testemunhas primeiro dentro da nossa casa. Guardarmos os mandamentos de Deus primeiro dentro da nossa casa. Sermos fiéis primeiro entre os nossos em casa. E o que você vai fazer quando o Senhor perguntar se tu ensinastes aos teus filhos, assim como ele dissera lá em Deuteronômio, ensina os teus filhos quando estiverem assentados, quando estiverem a caminho, quando estiverem comendo, quando estiverem bebendo, quando estiverem na rua, quando chegarem em casa à noite, nos finais de semana, menos horas de Netflix e mais horas estudando a Bíblia em família, menos seriados, menos filmes, menos novelas, menos TV, menos Facebook, menos Instagram, menos redes sociais. Aliás, no juízo,
As nossas redes sociais vão servir para uma coisa, viu? Para que fique provado que nós tínhamos tempo para estudar a Bíblia e não o fizemos. Que tínhamos tempo para ler o Espírito de Profecia e não o fizemos. Bom, que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós. Ela continua dizendo sobre a unidade e união que eu falei anteriormente. Essa união intensa desconcerta o inimigo, por isso ele está determinado a fazer com que ela não exista. Satanás planeja dividir, causar intrigas, brigas e ruína, mas em nome de Jesus ele está vencido. O remanescente de Deus se manterá, em nome de Jesus, unido pela palavra de Deus. Ellen White considera que o povo remanescente de Deus consiste de reformadores, cuja missão é restaurar a verdade bíblica. A missão do remanescente é preparar o mundo para a vinda do Senhor. Ela diz que dentro do remanescente há muitos infiéis, ok? Eu estava falando sobre agora. Mas esta aqui não é característica do remanescente. Porém, encontra-se entre o remanescente coisas assim. Ela diz, olha, eu vi que entre o remanescente, vi que o nome de Deus era pouco glorificado e que havia bem pouca simplicidade entre o remanescente. Eu vi que o remanescente de Deus não estava preparado para o que está sobrevir à terra. Estupefação, como desinteresse, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Ela viu isso aqui entre o povo de Deus. Entre o remanescente de Deus, tem gente que precisa acordar. E ela condena alguns pecados, entre eles o pecado da indiferença do remanescente. Ela condena especificamente a diminuição do amor. Ela condena a indiferença, o orgulho, o egoísmo, como também o espírito de fanatismo. Para cumprir o seu propósito, Deus terá que provar o remanescente. Deus terá que provar o remanescente. Entre o remanescente de Deus, o Senhor não tem planos de levantar um outro remanescente na história escatológica, não. No plano da história final, não. Não fique pensando que o Senhor vai levantar um outro remanescente. Isso é mentira. Isso é heresia. O Senhor não tem plano B, o Senhor tem um plano. E entre aqueles que foram se apostatando, o Senhor foi reservando alguns que mantiveram a luz de Deus, a verdade de Deus. E assim será agora também. Se entre o remanescente de Deus tem gente dormindo, tem gente que não está desperta para o tempo que vive, que não tem vivido à altura do chamado de Deus, se entre o povo de Deus tem gente que está apostatando, o Senhor primeiro levanta vozes que gritem, dizendo, acordem, o Senhor está voltando e a porta da graça está fechando, levantem-se. E 2, o Senhor com esse chamado, com grande clamor, tem um povo, tem os seus fiéis, prontos a darem a vida pela verdade. Mas ela não passa a mão dizendo, não, está tudo lindo, maravilhoso, está fofo. Não, não. Tem pecados que precisam ser chamados pelo nome. Mas continua sendo remanescente? Sim, remanescente. Mas se não se converterem, se não se levantarem para andarem à altura do chamado de Jesus Cristo pelo Espírito Santo, em fidelidade à palavra de Deus, serão reprovados. E sobrará um grupo ainda fiel, um grupo que ainda em fidelidade anunciará o nome de Deus, a glória de Deus, pregará o evangelho de Jesus Cristo, guardará os mandamentos de Deus, viverá o reavivamento e a reforma que o Espírito Santo produz, resolutamente, fielmente, não se dobrarão aos poderes das trevas, não se dobrarão às leis dos homens, não se dobrarão aos ataques de Satanás. Estes filhos tementes, fiéis, o remanescente, dentro do remanescente, o Senhor
o chama, este remanescente fiel, destemido, empoderado pelo Espírito Santo, enfrentará tribunais, enfrentará os perseguidores, enfrentará o mundo que odeia Cristo e seus servos, e não se dobrará, não se dará por vencido, e proclamará o nome do Senhor, e o nome do Senhor Jesus será exaltado. E entre Babilônia, entre os que estão, para muitos, perdidos, ouvirão a voz do remanescente, ouvirão o testemunho do remanescente, e abandonarão Babilônia, se unirão ao remanescente, e prosseguirão, e verão a Jesus, e glorificarão a Deus com os fiéis. Porque mesmo em Babilônia tem aqueles que não sabem do que nós sabemos, que não conhecem a Bíblia como nós conhecemos, que não entendem a voz profética da qual nós falamos, que não sabem ensinar sobre a volta de Jesus Cristo como nós ensinamos, que não tem a revelação que nós temos, mas tem um coração devoto. E quando ouvirem o alto clamor do remanescente de Deus, o coração será tocado e virão. Por isso, o chamado é que sejamos fiéis. O chamado é que sejamos fiéis. Porque há muito evangelho para pregar ainda. Há muito coração para ser alcançado ainda. Por favor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, renuncia ao mundo e aceita o evangelho como ele é. Renuncia a teus desejos carnais e aceita o Espírito Santo mudar a tua vida e te tornar fiel ao Senhor. Renuncia o que o mundo apostatado prega e aceita Jesus pregado na cruz. Renuncia a fazer as tuas vontades e faz a vontade de Deus. Vem fazer parte do remanescente de Deus. Nos unamos. Somos pecadores, ainda não fomos glorificados, mas nós estamos sendo santificados. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te exorto, você me exorta. Eu te animo, você me anima. A igreja de Deus anima e proclama Jesus. E a multidão de salvos vai prosseguindo até que os portais celestiais se abram e nós ali entremos, aceitos pelo Senhor. Vinde, benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e ali entraremos. Mas o remanescente paga um preço, o preço da renúncia, com coragem e ousadia. Pode levar pedradas, pode ser acusado, pode ser chamado de filho de Beelzebu, como Jesus Cristo fez. Pode ser chamado até de fanático, pode ser chamado de retrógrado, pode ser chamado de tudo, pode ser perseguido, pode ser ferido, pode ser abandonado, pode ser machucado, mas tenha certeza, você é ou não é parte do remanescente de Deus? Você sofre em nome de Jesus Cristo ou não? Você está disposto a enfrentar o mundo e suas acusações ou não? Porque foi assim, todo o remanescente de Deus pagou um preço. Noé, zombaram, mas foi Noé e sua família quem sobreviveu ao dilúvio. Abraão, riram dele, vai ser pai de nação. Estéril, Sara, estéril, mas creu e pela fé venceu. Os apóstolos da igreja do Novo Testamento foram levados a prisões, chicoteados, passaram fome, foram perseguidos, foram dispersados pela face da terra como bichos. Não foram dignos para que eles o considerarem gente, mas Deus os considerou filhos, filhos amados.
Muitos foram jogados aos animais, muitos foram estraçalhados por feras, mas eram tidos como testemunhas de Deus. E quanto mais o sangue deles era derramados, mais gente se convertia e a igreja de Deus crescia. Hoje, perto de Jesus Cristo voltar, nós temos sido muito covardes. Me perdoem a dureza da palavra, mas somos sim covardes. Nunca passamos pelo que os apóstolos passaram e ficamos dodói, sentidos, machucadinhos, porque nos feriram, nos criticaram. Nós não estamos aqui para agradar o mundo, nós estamos para agradar a Deus. E como bem disse o apóstolo Paulo, não vim para agradar a homens, não vim para agradar ao mundo caído. Eu vim para ser testemunha de Deus, custe o que custar, para atrair outros para a cruz de Jesus, o Filho de Deus Salvador. E Jesus Cristo, Filho de Deus, foi Ele quem disse: ide e pregai, ide e testemunhai, ide. E se preciso for dar a vida, eu dei a minha, eu paguei o preço, eu renunciei por amor, renuncie também. Que o Espírito de Cristo, o poder de Deus, tome conta de nós. Que o poder de Deus se manifeste sobre nós. Que a santidade de Deus seja derramada sobre nós. Torne o coração contrito, humilde, reconhecidos, necessitados da misericórdia de um Deus santo. Bendito seja o Senhor. Abençoa teu povo, ajuda teu povo, em Cristo. Amém.